Olha só, então a ideia hoje é a gente fazer o experimento 2, né, referente à parte de amplificador inversor e resposta em frequência. Bom, deixa eu aqui pegar pelo Moodle. Deixa eu já apresentar para vocês aqui. Então olha só para até tirar algumas dúvidas do pessoal da aula passada, o relatório ele é composto, esse relatório em específico vai ser composto por 3 práticas. Aqui, ó. Eu vou chamar de experimentos. Experimento 1, experimento 2, que é o de hoje. Aí na próxima semana a gente tem o experimento 3. Aí vem o relatório 1. Então ele é a composição de 3 relatórios, 3 experimentos. Então de hoje vai ser de fato o experimento 2. O experimento 2 amplificador inversor foi aquilo que a gente viu na segunda-feira. Então, qual que é a ideia do que a gente vai fazer hoje, né? De fato, só simular e explorar algumas coisas a mais daquilo basicamente que a gente viu já na segunda-feira. Então, esse é o circuito a ser montado. Então, a gente vai usar o LM741. Se fosse experimental, seria ele. Se fosse montagem, seria ele. No experimento também vai ser ele, porque por 2 motivos. Um, ele é o mais comum. Segundo, o Multisim tem ele disponível, o próprio elemento. Bom, então esse é o circuito clássico, né, do não inversor. A realimentação, uma amostra da saída vai para a entrada inversora, o sinal também é aplicado na entrada inversora. A única diferença do circuito teórico para o prático é que o circuito teórico a gente só tinha esses 2 resistores. Na prática a gente tem esse outro resistor que deve ser conectado à saída. Isso aqui na verdade é uma carga, tá vendo? A tensão de saída é aqui, ó, do pino 6 para o terra dual. Na teoria a gente não tem esse resistor, então teoricamente o que a gente fez lá na dedução, eu não tinha carga conectada ao AO. Porém na prática, se a gente não tiver uma pequena carga no AO, ele não funciona bem. Então todo circuito eletrônico, quase que sem exceção, precisa de uma carga para funcionar. Quase que sem exceção isso. Então, se a gente deixa um circuito eletrônico flutuando, ou seja, sem nada conectado à sua saída, ele normalmente não funciona. Então, ou não funciona bem. O que é pior, porque quando não funciona, você já descobre. Agora, às vezes ele vai funcionar de forma não devida. Então, todo circuito eletrônico tem que ter carga. Todo. Às vezes a gente não vai ter uma carga igual eu coloquei aqui, ó. Às vezes eu vou ter outro estágio. Só que o outro estágio vai ser a carga do primeiro. Então, o último estágio, por exemplo, não vai ter carga. Ok, aí a gente tem que pendurar uma carga ali. Então, como a gente está fazendo somente um estágio, eu estou colocando essa carga aqui na saída. Perceba que isso aqui, essa resistência, não vai influenciar em absolutamente nada no ganho dual. É simplesmente uma resistência da saída para o terra. Tá claro? Então, na prática, a gente sempre vai ter alguma coisa conectada ali. Bom, então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Hoje, inclusive, eu vou fazer essa prática acompanhando. Na semana que vem eu já espero que vocês façam isso. Então a ideia é eu ficar aqui mais para dar um apoio. Deu algum problema na simulação, enfim. Hoje vai ser não vou chamar de última aula, que vocês vão acompanhando comigo aqui. Mas é que eu vou explorar um pouco mais algumas coisas aqui. Então, por isso. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos analisar esse circuito. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos achar o ganho teórico. Não achar o ganho teórico, mas chegar nas equações dele. Bom, primeira coisa que a gente faz é identificar que circuito que ele é. Então isso aqui é um amplificador inversor. Deixa eu espelhar a tela, só um minuto. Todo mundo enxergando ainda, né? Só me dá um ok aqui que eu vou perguntar toda hora porque minha internet está muito instável. Beleza. Deixa eu já apagar isso aqui tudo que eu vou aproveitar já essa figura.
Bom, olha só, eu vou redesenhar o circuito inteiro aqui e a gente vai chegar, não vou deduzir de novo, obviamente, o ganho, nada disso, eu só quero analisar. Então tá aí o circuito. Essa resistência não vai influenciar absolutamente nada, porque ela não muda nada a dedução que a gente fez. Então, se eu fosse deduzir, né, mas só bypassando algumas partes aqui, ó. Tem realimentação negativa? Tem. Então eu tenho um curto virtual aqui, ó, entre a entrada inversora e não inversora. Como a entrada não inversora está aterrada, é como se eu tivesse um terra aqui também. Bom, a gente até chegou nas equações. Eu tenho um resistor aqui de 10K. Aqui é 1 mega e aqui 10K. Bom, e a minha tensão de entrada vai ser uma senoide com 20 mV de pico e uma frequência de 1K. Tá aí. Então, um sinal com relação ao terra, né? Então, esse é o sinal de entrada. Então, tá aqui o VI. Bom, o que a gente já viu? Quem que é o ganho desse circuito? Só um minutinho, gente. Quem que é o ganho desse circuito? O ganho é menos o resistor na R2 que está aqui sobre R1, ou RF sobre R1. Então é menos, deixa eu colocar os valores já, menos 1 mega dividido por 10K. Ou seja, o ganho do circuito vale menos 100, certo? É isso que a gente viu lá na teoria. Sem entrar em dedução e nada disso. O que eu deveria fazer agora? Vou falar o que eu farei e que está errado. Ora, se eu quero determinar a tensão de saída, Vout, que está aqui, ó, não basta simplesmente eu pegar a entrada e multiplicar por 100 ou menos 100? Sim ou não? Posso fazer isso ou não? Só uma pergunta já de pergunta capciosa. Posso afirmar que a tensão de saída vale 100 vezes a entrada? O ganho é a relação da saída pela entrada. O ganho, obviamente, é Vout por Vin. Então, o ganho vale menos 100, porque ele inverte. Na verdade, vou fazer a pergunta diferente. Por que eu não posso simplesmente aqui multiplicar a entrada para achar a saída? O que está envolvido aí que a gente não está considerando? Alguém arrisca dizer? Oi? Não, a carga não vai mudar nada aí não. Perceba que a carga é uma resistência conectada ao terra. Se a gente for deduzir a equação do AO, o ganho é isso. Eu estou falando assim, o ganho está correto, o ganho é 100. Se o ganho é saída sobre a entrada e o ganho é 100, eu tenho entrada, por que eu não posso já falar que a minha saída é 100 vezes a entrada? Alguém grita isso, pelo amor de Deus. O que eu estou esquecendo de fazer aqui para de fato afirmar isso? Olha, esse ganho de 100 aqui, ó, ele não é válido por todo o espectro de frequência. Lembra que a gente falou da resposta em frequência do O, que ele tem sempre esse comportamento? A resposta em frequência do O sempre vai ser assim, sempre. Vou repetir, sempre. Ele sempre vai dar um ganho até uma frequência. A partir dela, a frequência cai até 20 dB por década, que é uma característica intrínseca do AO. Então, o que eu acabei de achar que esse ganho de 100 é isso daqui, ó. Isso aqui é 100. Isso aqui é em valor absoluto, que equivale a 40 dB. 20 log de 100 dá 40 dB. Então, para eu afirmar que a minha saída é 100 vezes a entrada, isso é válido somente nessa região aqui, ó. Ela é válida até aqui. Ou seja, depois disso, o meu ganho não é 100 mais, meu ganho cai. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu acho o ganho do circuito, já é automático. Faz a resposta em frequência. Porque eu tenho que descobrir quanto que vale a frequência de corte. Somente após eu achar a frequência de corte, eu vou descobrir se a minha frequência da entrada é menor do que a frequência de corte. Como que eu chego? Que relações que eu tenho aqui? É simples, ó. Ganho vezes frequência de corte
é igual à frequência de ganho unitário do AO, o F-unit. Isso aqui a gente acha que é o ganho do circuito. Isso aqui depende do AO. Como a gente está usando o 741, a frequência de ganho unitário dele vale 1 mega. Então é quando o circuito tem 0 dB de ganho, ou em valor absoluto 1. Valor unitário. Então, frequência de ganho unitário. Oi? Não, a frequência de corte não. A frequência de ganho unitário a gente pega no datasheet. O F-unit. Ou produto, ele é dado lá como F-unit ou como BW. Quer ver? Deixa eu pegar um datasheet aqui, ó, pra gente ver isso. A frequência de ganho unitário que ela vem de um datasheet. Espera aí. Opa, voltou o tablet aí, né? Ou não? Espera aí. Que confusão que eu arrumei aqui, Jesus. Agora vocês estão vendo no computador. Sim, né? Sim ou não? Só alguém me grita aí, por favor. Nossa, onde que eu tô? Quer ver? Vamos pegar... Opa, não. Deixa eu pegar um 741 aqui. Eu tenho um datasheet que eu salvei que eu acho que ele não tem. Eu lembro que eu peguei um datasheet uma vez e ele estava sem muita informação. Deixa eu ver se esse aqui vai ter. Blá blá blá, esse aqui não tem. Tá, deixa eu pegar esse aqui do 355. Eu peguei o datasheet de um 741 aqui, que por um acaso ele dá... Não sei se faltou, mas aqui ó. Aqui é o LF 355, por exemplo. Não era 3... Tá, vamos pegar o LF 155. Ou ele chama de produto ganha largura de banda, ou ele chama de F-unit. É porque o produto ganho largura de banda. Ganho é o ganho. A largura de banda é a frequência de corte. Então, como é igual, né? Então, vale, por exemplo, 2.5 MB. O 741 seria 1 MB. Então, a informação... Isso é dado em datasheet. Ou seja, qual é a frequência de ganho unitário do AO? S741 é 1 MB. Então, a informação Deixa eu voltar para cá. Ou seja, então aqui ó, isso aqui que é o... Já apareceu para vocês o tablet? Já. Isso aqui vem do circuito. O ganho vem do circuito. Isso aqui vem lá do datasheet. Essa informação aqui da frequência de ganho unitário vem do datasheet. Então isso a gente vai ter. Uma coisa vem do circuito, outra coisa vem do datasheet. Com isso eu acho a frequência de corte. Então nesse caso aqui vai ser, o ganho é sempre valor absoluto, 100 vezes frequência de corte vai ser igual a 1 mega, portanto a frequência de corte é igual a 10K, ou seja, aqui vale 10 kHz. Então a frequência de corte do meu circuito vale 10K,
Aí agora eu consigo afirmar se eu vou ter, se o ganho vai ser 100 ou não. Aqui eu tenho todo o espectro em frequência. Então o ganho é 100 até 10K. Depois de 10K não é 100, vai perder 20 dB por década. Como o meu circuito é alimentado em 1K, o meu circuito, a tensão de entrada é 1K, então significa que eu estou aqui, ó. 1K está aqui. Ou seja, eu estou na região, isso aqui é chamado de banda passante. Eu estou na banda passante do circuito, ou seja, meu ganho realmente vale 100 ou 40 dB. Tá claro? Agora, imagine que eu coloque ali uma frequência de 100K. Se a minha frequência aqui fosse 100K do sinal de entrada, eu não posso, aqui ó, eu não posso afirmar mais, eu não poderia afirmar mais que o ganho era 100. Então 100K está aqui, ó. A gente faz já, mas é outro ganho, não é mais 100. Então cuidado na hora de achar o ganho e já sair multiplicando entrada vezes saída, porque depois que eu faço o ganho, a próxima etapa é achar a resposta em frequência. E aí depois que eu vou ver de fato se esse é o ganho, tá claro? Alguma dúvida até aí? Extremamente importante isso, muito mesmo. É onde vem os pega de prova, e isso aqui é onde o cara monta o circuito achando que vai funcionar e na prática não funciona. Ele faz, eu quero um ganho de tanto. E esquece de fazer a resposta em frequência e o negócio não funciona. Ele vai achar que o negócio tem demônio e não é. É o problema realmente do projeto do circuito. Bom, aí vem beleza, eu vou fazer agora o que eu vou fazer, simplesmente multiplicar. Então, se eu tenho a minha tensão de entrada que é 20 mil em 1K e eu sei que realmente o ganho é 100, quem que vai ser a minha saída? O que eu espero ter na saída? Vai ser entrada vezes menos 100. Eu vou ter uma senoide aqui que ela vai estar invertida com relação à entrada. O que eu espero ter? Isso aqui, ó. E quem que é o pico disso? Vai dar um pico de 2 volts. Ou seja, ou colocando aqui de outra forma, eu vou ter uma saída com 2 volts de pico, invertida com relação à entrada. Se ela está positivo ou negativo, aqui vai sair negativo positivo. Se eu for colocar minha tensão de entrada aqui, ela estaria aqui assim, ó. Vai ficar invertida uma da outra, porque o circuito justamente amplifica e inverte. Tá claro, gente? Isso aí. Bom, antes da gente simular, o que eu posso, inclusive no roteiro eu peço isso. O que eu quero aqui, ó? Como que eu posso calcular, por exemplo, como é que eu chego nessa corrente? A corrente aqui, ó. Essa corrente I. Qual que é o valor dela? A corrente no resistor de 10K. Como que eu calculo essa corrente? Como que eu calculo essa corrente? Como que eu calculo essa corrente? E como que eu calculo essa corrente, que é a corrente que sai do AO. Então posso achar todas as correntes aí do circuito. Vamos começar por essa aqui do resistor de 10K da esquerda. Quem que é a corrente em cima do resistor de 10K? A tensão vem estar em cima do resistor de 10K. Porque como eu tenho um terra virtual ali que está marcado em azul, a tensão vem estar justamente em cima desse resistor. Então a tensão está desse sentido aqui, né? Então a tensão vem estar aí. Vou fazer direto aqui, ó. Quem que é a corrente I? Essa corrente. Então vai ser 20 mili dividido por 10K. Isso aqui vai dar uma corrente de 2 microamperes. Essa é a corrente que sai, inclusive, da fonte. A minha fonte vai ser drenada a corrente dela de 2 micro. Essa corrente de 2 micro, ela vai ser toda canalizada para cá, ó. Como não vai corrente para dentro do AO, aqui nesse ramo também eu vou ter uma corrente de 2 microamperes. Que é a mesma corrente que passa, inclusive, no resistor de 1 mega. E essa corrente, obviamente, chega aqui, ó. Então, aqui, eu vou ter uma corrente de 2 micro. Obviamente, essa corrente é senoidal, tá? Estou colocando só o sentido dela aqui, porque o sentido que eu adotei. Bom, quem que é a corrente I, que está marcada aqui, ó, essa corrente? Bom, aqui é o seguinte, eu coloquei essa polaridade aí, na verdade tinha que colocar a polaridade invertida. A polaridade dela tem que ser assim, na verdade, para cima. Por quê? A tensão está negativa. Perceba que a tensão aqui está negativa, pelo menos no instante que eu estou analisando. Se a tensão está negativa, é como se a tensão estivesse assim, ó, para baixo.
a corrente está para cima. Então é só a polaridade dela. Quanto que vale essa corrente no resistor de 10K aqui? É só a tensão dividido pela resistência, ou seja, essa corrente aqui vale 2 volts dividido por 10K. Isso aqui vai dar 200 microamperes, que é a corrente em cima da carga. Então a carga vai drenar 200 micro. Tá claro? E por fim, quem que é a corrente do AO? Essa corrente aqui, ó. Quanto que ela vale? Eu tenho as correntes que chegam naquele nó ali, ó, nesse nozinho. Basta eu fazer agora somar, né? Ou seja, vai ficar assim, ó, tudo que chega é igual tudo que sai. Como tá tudo chegando ali, vai ficar, ó, corrente I mais 200 micro mais 2 micro, isso é igual a zero. Ou seja, a corrente do AO vai ser igual a menos 202 microamperes. Pessoal, tá claro até aí? No final das contas, eu achei negativo aqui, significa que na verdade o sentido dela é o contrário, né? Significa que a corrente na verdade é assim, ó. Então essa corrente aqui vale 202 microamperes. Bom, antes de eu partir para a simulação, alguma dúvida até esse ponto? Alguém não entendeu algo que eu fiz aqui? Bom, vou entender o silêncio como sim. Vamos para a simulação. Bom, só me confirme se vocês estão vendo agora a tela do meu computador. Beleza. Olha só. Eu já até deixei o circuito aqui meio que pré-montado. O circuito clássico. Eu só vou escolher agora o AO. Olha, aqui a gente tem algumas opções de AO. Tá aqui, né, nessa parte de AO, simbologia. Eu posso pegar, vou pegar os três aqui só para falar de fato das diferenças entre eles. Tem esse, então tem com 3 terminais, 5 terminais. E aqui, se eu for nessa pasta, aqui são componentes reais. Aqui eu tenho o LM324 e o 741. O 741 já está prontinho aqui. Bom, esse aqui, o que ele me tem de pinos? Entrada inversora, não inversora, aliás, inversora e saída. Esse aqui é um excelente componente. A grande vantagem dele é que a alimentação eu posso colocar aqui, ó, mais ou menos 12, por exemplo. E aqui eu tenho os parâmetros dele. Perceba que ele é o AO mais próximo do real, do ideal, porque ó, ele não tem offset, não tem corrente de polarização, não tem offset de corrente. Aqui é o ganho em malha aberta. No caso do 741, deixa eu ver se o datasheet, o datasheet que eu peguei aqui não é... Eu vou escolher um datasheet melhor, porque esse aqui não tá... Deixa eu ver se eu acho um decente aqui. Para a gente pegar onde a gente pega esses dados. Esse 741C é o mais comum. Tem um A, B e C. Obviamente o A é o melhor, B o melhorzinho um pouco, o C é o tradicional. Então, obviamente, nossa, o que entrou aqui, Jesus? Bom, tá aqui o AO, não sei se é familiar para vocês, né? Ele tem duas opções, né, de encapsulamento. O DIP é aquele de encaixar mesmo, e o SOP ele é SMD.
os terminais, né? Pino 2, entrada inversora, 3 não inversora, pino 4, alimentação negativa, pino 7, alimentação positiva, 6, saída. O pino 1 e o pino 5 é para anular o offset. Então isso aqui a gente vai ver depois. O circuito interno dele, então perceba, o amplificador diferencial, então ele é cheio de amplificador diferencial. Aqui são os valores máximos, a gente pode alimentar o álcool com mais ou menos 18 no máximo. E a entrada diferencial, ou seja, a tensão entre a entrada inversora e não inversora tem que ser no máximo até 30. Então, ele sempre mostra aqui os parâmetros que você ferra o AO. Então, eu não posso extrapolar isso. Uma coisa interessante, perceba a duração do curto-circuito da saída. Se eu curto-circuitar a saída do AO acidentalmente ou não, olha, pode ser por tempo indeterminado, ou seja, ele não queima se eu der curto na saída dele. Então, enfim, então tem um punhado de informação aqui. O que a gente quer mesmo é isso aqui, são características elétricas, ó. Offset da tensão de entrada, tá vendo? Do jeito que está aqui, está muito parecido com o que eu preciso, quer ver? Olha lá, ó. Offset da tensão de entrada, offset da corrente de entrada, o INBIAS, né, tá aqui. Então, se eu quiser parametrizar um componente real, eu posso simplesmente colocar aqui, vou preenchendo. Aqui é o ganho em malha aberta, ó. Seria o large, esse large sinal volta de ganho seria o ganho em malha aberta. É isso aqui, ó. Isso, o ganho em malha aberta. 200 mil. No caso aqui ele colocou, ó, 200 mil. Inclusive está parecendo que aquele componente é exatamente esse. Corrente máxima de curto-circuito 25 mil. Deixa eu ver se tem aqui também. Não, aqui ele não coloca. Olha só que coisa doida. Por que ele não colocou? Eu acho que é algum bug nesses datasheets. A largura, o bandwidth, não, cadê? Eles não colocam o F-unit. Só se vem algum desses gráficos aqui. Eu vou ter que procurar um datasheet desse. A gente deve ter algum desses gráficos que ele tem que dar o F-unit do que seria deixa eu procurar para alguma coisa em Hertz aqui, ó. Tá vendo? Não vem com nada. Tá aparecendo algum bug nesses datasheets. Essa informação aqui que seria o F-unit. Enfim, vamos pensar. O 741 é 1 mega. Eu não sei porque demônios ele não coloca aqui. Mas a largura de banda, o F-unit do 741, 1 mega. Então eu posso fazer isso nesse componente. Resistência de entrada 10 mega, resistência de 10 ohms. Aqui são valores clássicos, não precisa nem mexer. Aqui a alimentação mais ou menos 15. Então eu posso usar esse componente. Posso usar esse outro. Esse daqui, ele já está parametrizado. Ele já tem alguns dados que já aproximam do real. A única coisa que eu vou mexer aqui é o ganho em malha aberta, 100 mil. Eu posso deixar 200 também, não vai fazer muita diferença. E aqui, ó, a largura de banda. A largura de banda é 1 mega. Então a única coisa que a gente está mexendo aqui por enquanto é na largura de banda, ou o bandwidth. Só. Aí eu tenho que alimentar o AO com mais ou menos 15. Ou então eu pego um componente que já está pronto. Tá vendo? Eu não tenho nem o que mexer nele, já está prontinho. Esse aqui é o da Texas. Então, inclusive deixa eu ver se esse aqui eu consigo achar o A741CD. Deixa eu ver se o datasheet dele, o A741CD. Vamos ver se esse datasheet aqui pelo menos tem as informações que eu preciso. Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Porque perceba que eu não tenho os dados ali. Eu teria que entrar aqui no datasheet e ver o que ele tem. Essa é a desvantagem de pegar um componente pronto. A gente não sabe o que tem, a não ser que eu olhe o datasheet. Então, quando eu estou pegando esses componentes aqui, por exemplo, ó, eu sei o que está parametrizado. Esse aqui não, ele só me fala o que ele é. Eu estou perdendo um tempo maior aqui porque muita gente me tinha me perguntado a respeito desses, qual usar. Tanto faz, desde que você saiba o que está fazendo. Nossa, que internet horrorosa, meu Deus. Pessoal, enquanto abre aqui, alguma dúvida até esse ponto? Tranquilo? Eu vou ter que desligar minha câmera, senão eu não vou conseguir fazer nada. Tá aí, ó.
Deixa eu já ver se tem o que eu preciso aqui, pra gente não ficar perdendo tempo. Ó, esse aqui seria a largura de banda, né? O ganho malha aberta, 200 mil. E eu não sei por que cargas d'água que ele não coloca qual que é o produto ganha largura de banda, a frequência. Não, vou ter que olhar isso com calma. Tá muito estranho esses datasheets não terem. Aqui, beleza, aqui, onde é que eles colocaram? Aqui, ó. Essa informação normalmente eles colocam lá, mas o que é isso aqui, ó? É a resposta em frequência do AO. Aqui está o ganho por frequência. O que eu tenho que ver? Onde a frequência de ganho unitária? Aqui, ó, onde está com 0 dB. 0 dB está em 1 mega. Então, ou seja, a frequência de ganho unitária é 1 mega. Então, ao invés de eles mostrarem isso lá, deram um gráfico. Ok, tudo bem. Aqui é justamente o que a gente vai fazer daqui a pouco. Achar a resposta em frequência do AO. Só que aquele deu em malha aberta. Isso aqui seria o ganho em malha aberta. A frequência de corte, por exemplo, quando o ganho é muito alto, né, bem pequena. Quando a gente abaixa o ganho, obviamente a gente aumenta a largura de banda. Mas de fato a informação que eu preciso está aqui, ó, 0, 1 mega. Então, esse componente, ele tem a sua largura de banda de... Cadê o trem? Aqui, 1 mega. Eu vou usar ele. Aí... olha só, não tem o que é. Por exemplo, aqui eu tenho entrada inversor, não inversor, inversor. E esses outros pinos aqui, ó. É só clicar no componente, vir aqui embaixo e marca isso aqui, ó. Mostrar os pinos. Aqui ele já vai mostrar. Então aqui eu tenho a entrada não inversora, entrada inversora, alimentação positiva, alimentação negativa. Então eu até estava usando ele, por isso que vai dar certinho aqui. Pronto. Não... Fiz ele aqui. Pronto, agora sim. Alguma dúvida? Então vou usar esse aqui que é um 741 que já está prontinho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto, tava assim já. Senhores, até aqui ok? Alguém tem alguma dúvida na montagem do circuito? Espero que não, né? Nesse ponto eu acho que já está. Bom, eu vou pegar aqui, ó, tensão de entrada, Vin, tensão de saída, Vout. Obviamente com relação ao terra. O que eu espero ter aqui? Opa, pera. Minha frequência aqui 1K. Então é de fato o que a gente tinha achado, ó. Entra 10 mili, sai... Mas que coisa. O ganho esperado aqui seria 100. Olha lá. Então entra 20 mili, sai aproximadamente 2. Olha só. Primeiro detalhe que eu já estou vendo. Tá vendo que a forma de onda está meio bicuda? Ela tá cheia de uns quadradinhos. Tá vendo aqui? Vem reto. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o clássico detalhe de problema de integração. Ela não tá uma senoide bonitinha. Por quê? Pau no passo de integração. Então quando isso acontecer, ou de cara já, vem aqui no esquemático, na parte aqui do simulador, tá vendo esse time step? Time step é o passo de integração, o que ele usa para resolver o modelo. Ele deixa aqui como o máximo aqui como automático. Coloca isso aqui manual, coloca 1E a -6. O normal dele é 1E a -5.
deixa sempre um E-6, porque ele fica mais preciso. Quer ver? Aí quando eu mandar rodar de novo, agora vai ficar melhor um pouco. Olha lá, agora sim ficou uma senoide, ó. Agora já não tem mais aquele negócio quadrado. Quer ver? Vou até forçar um pouco a barra. Estou falando disso porque, dependendo desse passo que eu coloco aqui, ó, isso aqui pode até dar problema. Então, se eu colocar um passo muito... o mínimo dele é um E-5. Então tá. Se eu botar um passo muito pequeno, por exemplo, ou muito grande, ele mal simula. Então, tá conforme esperado. Entra 20 mil e sai 2 volts. Também está dando um pouquinho acima de 2. Está dando aqui 2.07. Ok, era para sair 2, deu 2.07. Por que isso está acontecendo? Não é que o ganho está errado, não. Está vendo aqui na parte de baixo que está faltando um pouquinho? Isso aqui é o offset da saída do AO. Então, como ele está usando um modelo real, esse dado está aqui, por exemplo. Se eu for pegar no datasheet, é um offset aqui, ó. Tá vendo? Ele tem alguns milivolts de offset. Então, por isso que a saída está tendo offset. Então, tá dando uma diferença, né, entre a entrada, quer dizer, era para sair 2, deu 2 ponto alguma coisa. Mas se eu pegar pico a pico, vai dar 2, vai dar 4 no final das contas. Tá claro? Então, esse offset aqui é por causa do modelo real. Então, eu estou usando um modelo que mais se aproxima da realidade. Certo? E a onda está invertida com relação à entrada. Ela está muito pequenininha, não está dando para ver, mas é invertida. Aqui está negativo e positivo. Bom, vamos ver as correntes. Então, as correntes que a gente já havia calculado era isso aqui, ó. Essa corrente no resistor de 2 micro, no outro resistor também 2 micro. Vamos ver se bate. Eu acho que eu já fiz isso até algumas vezes aqui, mas vamos repetir, ó. Então, eu quero essa corrente e essa corrente. Ambas devem dar 2 micro. Eu vou tirar aqui a tensão de entrada e saída. Aqui vai ficar só corrente, ó, do lado direito. Então, escala de tensão e escala de corrente. Olha lá, 2 micro. Por que está dando diferença entre a do resistor 1 e resistor 2? Porque tem diferença das correntes de offset. Essas correntes aqui, ó, são esses parâmetros, ó. Tá vendo? Está na faixa de nano. 20, 30, 100 nano. Passando isso para micro, por isso está dando uma pequena diferença. Mas é muito pequeno. A gente esperava 2 micro, essa daqui deu 1 ponto. Tá aqui, né? Então, sei lá, 2 ponto alguma coisa. Enfim, a diferença é muito pequenininha entre o esperado e o valor real. Tá claro? E por fim, se eu pegar a corrente de carga, vou deletar essas aqui para não... Eu vou pegar a corrente aqui, ó. Essa corrente, na verdade eu vou inverter ela, vou dar o flip, porque eu quero ela para cima. Essa corrente aqui, pelo que a gente calculou, era para dar 200 micro. Vou tirar as tensões também. Olha lá. Aqui, ó. 150, ó, 200 micro, deu 190 e uns quebrados. Quase próximo de 200. Então, é a saída. Por que deu um pouquinho... Por que não deu exatamente igual? Por causa da tensão de série que tem uma pequena diferença. Então, está muito próximo, ó. 200 está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui deu 206, aqui deu 190 e poucos. É porque tem o offset da saída. Então, se eu pegar pico a pico de corrente, vai dar os 400 micro. É porque ela está deslocada com relação ao eixo do zero. Certo? E por fim... Aliás, por fim não, né? Mas a outra corrente que eu falei que ia pegar, que é essa corrente aqui, ó. A do AO. Ela vai ser 202, é a soma dessa com essa. E ela também está invertida. Então elas vão dar muito parecidas porque a diferença é só 2 micro entre elas. Olha lá, estão muito próximos, tá vendo? A diferença é só 2 micro, que é justamente a corrente que vem lá do outro resistor. Ok, gente. Alguma dúvida até aí?
Sim ou não? Beleza. Bom, então isso é o que está proposto aqui para o relatório. Ó. Então fazer o circuito, calcular, né, tensão de entrada, tensão de saída, o ganho, teórico e experimental, no caso simulado, e também as correntes. Aqui a gente não mediu, ó, você que a gente não restou de 10K de 1 mega. Então teórico 2 micro, experimental o valor medido lá. Aqui a tensão entre as portas inversora e não inversora. Teoricamente é zero a diferença. Experimentalmente falando, basta eu medir a diferença aqui. Eu vou pegar um probe, que seria a diferença entre esse ponto, e eu vou clicar nesse menos aqui, ó, que ele pega nesse ponto. Então aqui eu pego a diferença de tensão entre a entrada inversora e não inversora. Como eu falo que tem um curto virtual, ele era para dar zero. Não vai dar exatamente zero, mas algo muito próximo disso. Olha lá, tá vendo? Praticamente zero. Se eu for dar um zoom aqui, nossa, ele mal está conseguindo, mas olha lá, está dando milivolts, ó, um valor bem pequeno. Então, teoria e prática nesse caso muito próximo de zero, muito próximo mesmo. Bom, e aí vem a resposta em frequência. A resposta em frequência está dessa forma aqui na tabela. Como é que seriam esses valores teóricos? 100, 1K, 10K, 100K e 1 mega. Teoricamente falando, como é que eu consigo preencher isso daqui? Isso aqui eu tiro da resposta em frequência, que eu acabei de fazer. Então, ó, eu vou fazer a resposta em frequência. Quem que é o ganho, né? Estou pedindo um ganho aqui para 100, 1K, 10K, 100K e 1 mega. Para isso eu vou pegar lá na resposta em frequência teórica e eu tiro de lá. Quer ver? Aqui, ó. Eu vou tirar justamente daqui. Estão vendo aí, né? Ó, então, começando, a gente ali pede, né? Então, para 100 Hz, quem que é o ganho para 100 Hz? Quem que é o ganho para 1K? Quem que é o ganho para 10K? Que está aqui. 100K e 1 mega. Como é que eu tiro esses ganhos? É simples, é só olhar ali em cima. Para 100 Hz, o ganho é 100 dB. Aliás, um ganho é 100, eu vou deixar tudo em dB aqui, tá? 40 dB. O ganho para 1K também é 40 dB. Aí vem aqui, para 10K, quanto que vale o ganho para 10K? Se eu for pegar a curva ideal, o ganho seria 40 dB também. Porém, eu posso já aproximar daqui já a resposta real. Como é que é a resposta real? É bem parecido, é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a resposta em frequência real. Onde ela vai mudar? Justamente na frequência de corte. Então, na frequência de corte, eu perco 3 dB. Então, ao invés de ter 40, aqui vai ter 37 dB. Que é justamente o ganho para 10K, 37 dB. Passando isso aqui para valor absoluto, ó, eu vou colocar em verde. Aqui seria ganho de 100 e antilog de 37 dB vai dar um ganho de 70,7. E aí vem 100K. Qual que é o ganho para 100K? Qual que é a análise? A frequência de corte é 10K. A partir de 10K ele perde 20 dB por década. 100K é uma década acima de 10K. Portanto, ele vai perder 20 dB. Só que cuidado, não é 20 dB menos 37, não é 37 menos 20 dB, é 20 dB menos 40, ou 40 menos 20 dB. É sempre da banda passante, a frequência de corte é só o limiar. Então, o ganho esperado aqui para 100K em dB não vai ser 17, e sim 20. 20 porque vem de 40 menos 20, não é 37 menos 20. Passando 20 dB para valor absoluto, dá 10. Certo? E lá em 1 mega é a frequência de ganho unitário. A frequência de ganho unitário eu tenho 0 dB.
Ou, passando isso aqui para valor absoluto, dá um ganho de 1. E aí eu tenho o perfil em V de como é que o sistema vai se comportar. Ele tem ganho 100, depois 100, né? Até 1K, 100. Aí ele vai caindo um pouco, até 10K ele vai perder um pouquinho de ganho. De 10K para frente, perceba que cai muito, ó. De 10K para 100K, ó, perceba aqui, eu estou uma década acima aqui, ó, uma década. Eu subi uma década, perdi só 30. Eu perdi, era pensar em valor absoluto, era 100 e foi para 70. Depois da frequência de corte, a perda é muito maior. De 70 vai para 10. Tá claro? Então, oi. Pode falar. Não entendi. Não precisa, porque ela vai ser igual a frequência de ganho unitário. Quem que é o buffer, né? O buffer não é ganho unitário. Então, frequência de corte vezes 1 é igual a F-unit. Então, vai ser igual, tá vendo? A gente vai ver o buffer semana que vem. Normalmente você não precisa preocupar com ela, porque ela é muito grande, né? Então, porque o ganho é pequeno. Bom, na semana que vem, na segunda-feira, né, a gente vai falar do buffer para a parte teórica e no experimental na quinta. Bom, então é isso. Então, para preencher a tabela, seria esses valores. Como é que eu faço na simulação? Eu posso fazer exatamente essa resposta em frequência ali no simulador. Aqui, ó. Ao invés do modo interativo, vocês estão vendo minha tela aí, né? Ao invés do modo interativo, eu venho aqui no modo AC Sweep. Isso aqui eu vou variar justamente a minha tensão AC. Então vem a frequência inicial, frequência final. Eu vou simular de 1 Hz, que é quase zero, até 1 Mega. 1 é a sexta. E justamente a frequência de corte. O padrão dele é assim, ó, quer ver? Eu vou até simular igual estava. Acho que é 10. 10 é assim. Isso aqui é o padrão, é porque eu mexi aqui. Ele vem desse jeito aqui, ó. Vem desse jeitinho. Aí o cara, vou fazer o AC Sweep simula. Quer ver? Olha como é que vai dar a resposta. Olha lá, dá isso aí, ó. Nossa senhora. Deixa eu apagar. É porque tem tanta ponteira aqui. Eu vou apagar da entrada. Vou apagar disso aqui. O da entrada eu vou até deixar. O da entrada é um comportamento legal. Quer ver? Olha a entrada. A entrada é constante. Não muda nada. Só mexe na saída. Porque justamente é como se eu estivesse variando a frequência da entrada. Obviamente o pico dela não vai mudar. Pronto, deixa só da saída. Aí eu tenho a magnitude fase. Eu vou pegar só a magnitude. Olha isso aqui, tá bem diferente do que a gente viu. Por quê? Primeiro, eu estou simulando muito, ó. Eu estou indo até 10 mega. E tá vendo que aqui não é uma reta, é uma curva? Por quê? A gente fez a resposta em frequência de forma linear. Vamos colocar em logarítmico, em decibel. Porque em dB, por isso que fica com o aspecto de uma reta. Não, aqui eu simulei 100 pontos. Tá, tudo bem, vai. E aqui eu vou colocar, já que eu sei qual é a frequência de ganho unitário, eu vou simular até ela, porque eu não preciso ir além dela. Olha lá, aí fica aquela resposta mais bonitinha. Olha só, então, ó, ele tô com um ganho de 40, tá vendo? 40 dB. Eu vou com 40 dB, perceba que onde está a frequência de corte? Quando eu perder 3 dB. Sem nem, eu sei que está em 10K, mas como eu vou confirmar que tem 10K? Quando eu chegar em 37 dB, eu sei que ali é a frequência de corte. Quer ver? 37 dB. Olha lá. 37, exatamente 37. Olha lá, 10K, muito próximo de 10.2. Um pouquinho menos, né? Eu tinha batido. Olha lá, 37.2. Ou seja, 10K. Então aqui é a frequência de corte. Daqui para frente ele perde 20 dB por década. Então, segundo aquelas nossas contas, ó, em 100 Hz está com o ganho de 40 dB. Em 1K, 40 dB. Em 10K, 37 dB. E em 100K, que é uma década acima, o valor esperado é 20 dB. Quer ver? 100K, 20 dB. Não é 17, tá vendo? 17 vai estar lá na frente.
17 dB está aqui em 150K. Tá claro? Se eu simular isso aqui de forma linear, ele fica... É justamente o gráfico, só que ele não vai ficar com aquele aspecto bonitinho. Mas dá pra ver bem, ó lá, eu ganho 100. Ganho 100. Na frequência de corte, que é 10K, quer ver? Na frequência de corte, que é 10K, aqui, ó, eu ganho 70.7, 70, eu tinha falado 70.7. E na frequência de 100K o ganho era para ser 10. Quer ver? Na frequência de 100K o ganho é 10. Olha lá, 100K ganho 10. Tá claro? Sim ou não, senhores? E a gente vê esse comportamento justamente mexendo aqui, ó. Aqui eu estou com o sistema em 1K. Ganho 2. Se eu for aumentando essa frequência aqui, ó, eu vou ver isso acontecendo, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Ó, eu vou aumentando a frequência. Quando ele vai chegando próximo da frequência de corte, ali eu tenho 4K, 5K. Aqui ele está caindo um pouquinho, ó. Quando ele bater em 10K, eu estou na frequência de corte. Aqui na frequência de corte, ele vai perder, ó, 10K. Aqui ele vai perder, vai estar um ganho de 70. 20 vezes 70 dá 1.4, mais ou menos o que está aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí daqui para frente agora, já é ladeira abaixo, ó, 7K, 10K, quer ver? Ó, 7K não vai ficar 10K. A hora que eu aumentar a frequência aqui agora, aí ele vai descambar, porque eu vou perder muito, ó lá. Eu já estou naquela região de queda já. Então, se eu colocar na frequência de 100K, por exemplo, eu vou dar um ganho somente de 10. Então, se eu der um zoom aqui, entra 20 mil e deve sair 200 mil aproximadamente. Olha lá, 280. É porque está com offset na entrada, tá vendo? Ele está com offset, o AO tem offset. Se eu pegar um modelo lá que tem 0 de offset, a gente resolve isso. Alguma dúvida? Então é assim que a gente faz na prática. Se eu quiser inclusive descobrir qual que é a resposta em frequência do componente, eu faço isso, eu varro a frequência e vejo se o comportamento é aquilo que eu espero mesmo. Bom, ok até aí? Tá, esse relatório ficou pequeno. Ficou pequenininho. É porque eu tive que tirar a parte de amplificador não inversor, que era do próximo. Bom, olha só. Na semana que vem, a gente vai ver o amplificador não inversor, né, na segunda, e na quinta a gente tem a prática. Aí a gente, inclusive, fecha o primeiro relatório. O primeiro relatório vai ser a junção desses 3 experimentos. Na próxima semana, já venho com esses cálculos feitos para vocês simularem. Vocês vão simular da próxima vez. Eu não vou estar aqui só de testemunha, só para auxiliar. Mas a ideia é que vocês façam. Então é isso. Apesar de ser simples, podem ter certeza, esse tipo de circuito resolve um punhado de coisa. Então dá ganho, é o que a gente mais precisa na prática. Meu circuito tem um sinal pequeno, eu preciso amplificar. Então a maioria dos problemas vem aí, certo? Quer ver? Deixa eu dar até uma aplicação bastante, já que a gente está por causa desse 5, a gente vai acabar um pouco mais cedo. Deixa eu só dar uma aplicação disso daqui, ó. Que é inclusive algo que não é legal, digo assim, não é algo que não deve ser feito nesse sentido. Vocês estão vendo o que? Não é meu tablet. Todo mundo deve falar de chipar carro, né? Ou pelo menos sabe como é que se chipa um carro, o que se faz. Alguém já teve a curiosidade de saber como é que isso é feito? Ó, quando alguém compra, sei lá, compra uma BMW, o cara fala assim, quero aumentar a potência dela, né? Na verdade, chipar o carro. Como que ocorre na prática? Então, o original do carro é assim, ó. O cara tem a turbina aqui. Pessoal, só um minutinho, deixa eu só atender o interfone.
Pronto, desculpa, vamos lá. Então, de novo, a pressão é 100, o cara vai simplesmente faz um circuitinho eletrônico para multiplicar por 0,9, aí aparece 90. Aí o processador fala assim, olha, mas eu queria 100, apareceu 90, e fala, bota 110 então. Aí vai aparecer aqui 110. Na hora que ele multiplicar por 0,9, ele vai aparecer o 100 aqui que o processador queria. Então, é como se fosse uma propina, ele vai retirar um pedaço, você engana o valor que chega lá no processador. Então, se eu simplesmente multiplicar o que o processador enxerga por 0,9, ele vai ter que colocar uma pressão maior para aparecer o que ele quer. Mais ou menos isso. Vocês deu para entender bem o que eu estou querendo dizer? Então, ou seja, para aparecer 100 aqui, ele vai ter que mandar 120 aqui, ó, que aí vai de fato aparecer 100. Então ele acha que a turbina está com 100, na verdade está com 120. Enfim, então é isso. Assim, não é... A essência é isso. Aí vem a pergunta, como é que eu faço um circuito para multiplicar por 0,9? É simplesmente circuito eletrônico, eu posso fazer com amplificador inversor. Ó. Eu faço um amplificador inversor, aqui vem a informação da pressão. E quem que é a saída? Ora, se eu colocar um resistor aqui, por exemplo, vou chamar até de R. Aqui vale R e aqui vale 0,9 R. Quem que é a saída? Vai ser a entrada multiplicada por 0,9. Então eu consigo usar com dois, né? Porque eu vou ter que fazer inverter o sinal de novo aqui para não dar problema. Com dois amplificadores operacionais, eu consigo mas manipular uma informação. Então o cara vai ele pega o fiozinho que vai lá da turbina para o processador e passa por um circuito eletrônico com dois alvos. Tá claro? Então perceba que é um circuito extremamente simples, mas é extremamente útil. Fazer conta de multiplicar, dividir na prática é bastante útil. Tá claro? Então é uma das aplicações, tem várias e várias e várias. Então, de novo, por isso que eu estou perdendo tempo pra caramba com esse negócio de AO, não inversor, resposta, porque é bastante usado, muito usado mesmo. E o pessoal cobra uma fortuna por isso, né? Então é caro pra caramba. Obviamente tem mais coisas, enfim, mas a essência é isso. Se alguém quiser fazer, dá pra fazer dessa forma. Bom, alguma dúvida até esse ponto? Bom, se não, eu vou encerrar aqui, porque de fato essa era a proposta para o roteiro. Na segunda-feira a gente tem aula teórica, a gente vai ver um amplificador não inversor, tá lá nos slides inclusive, e na próxima semana, aí semana que vem normal, tá? Aulas quinta e sexta. Aí a gente vai ter o amplificador não inversor com slew rate, que é outro ponto, mas é justamente a sequência que está lá nos slides, então que a gente vai ver também na teoria. É isso. Beleza? Tá. Então é isso, senhores. Até mais. Bom final de semana para vocês. Valeu.